Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Marcomini, né? Eu vou me apresentar, porque nós temos pessoas, não somente da Flex, do FIT, temos pessoas externas também. E só para a gente poder apresentar a nossa iniciativa, que a gente está começando hoje, que é uma iniciativa da nossa universidade corporativa, que é o FIT Tech Academy. Essa iniciativa que é a Flex, e do seu Instituto de Tecnologia, que é o FIT. O FIT Tech Academy é uma iniciativa da universidade corporativa, onde nós vamos estar elaborando alguns cursos online e presenciais dentro da empresa, aqui para os nossos colaboradores, mas temos alguns materiais, alguns conhecimentos que nós vamos estar compartilhando também junto à comunidade, além dos nossos colaboradores, através de webinars. E hoje é a nossa primeira experiência que nós vamos estar fazendo, com o primeiro webinar, né? Focado na parte de manufatura aditiva. É o primeiro webinar que nós estamos fazendo na Flex, no FIT, né? E o nosso plano é ter um webinar toda semana aí nas próximas semanas. Pelo menos no mês de maio já está garantido. E o primeiro, como eu disse, vai ser manufatura aditiva. E eu queria apresentar para o webinar de hoje o nosso especialista em manufatura aditiva, que é o José Tristão. Então, eu vou estar passando a palavra ao José Tristão e que vocês tenham um bom webinar hoje com a gente, nosso primeiro. Nós contamos com o feedback de vocês para a gente continuar com essa iniciativa e melhorar cada vez mais. Então, muito obrigado. Obrigado pela presença, Tristão. Um bom webinar para você. Tá bom, a todos. Valeu, Marcelo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer. Meu nome é José Tristão. Vocês podem me chamar de Tristão. Sou colaborador do FIT há mais ou menos 9 anos, recém-completados 9 aninhos aí. E no ano de 2019, eu retornei do FIT de Jaguariúna para o FIT Sorocaba, onde nós desenvolvemos a nova área de manufatura aditiva da Flex Brasil. Foi onde nós trouxemos a primeira impressora Multijet Fusion da América Latina, por sinal. E então, ao longo desses 9 anos aí de FIT, eu fui me especializando em algumas tecnologias e impressão 3D. Na época ainda a gente usava o termo prototipagem rápida. Foi uma das tecnologias que eu me especializei e hoje sou um especialista em manufatura aditiva. Trabalho especificamente com manufatura aditiva. Como o Marcelo já falou, esse é o primeiro de uma série de webinars que vão ocorrer aí pelo mês de maio. A gente começa hoje com manufatura aditiva e processos 3D e eu agradeço. Temos aí mais de 40 participantes pelo tempo de vocês e vou começar a compartilhar minha tela a partir de agora, então. Pessoal, vale lembrar rapidinho, caso vocês ainda não estejam habituados com o Zoom ou já estejam habituados, o Zoom é uma ferramenta bem legal. Nós temos um chat que vocês podem conversar entre si, mas nós também temos uma abinha chamada Q&A, Questions and Answers. Então, ao longo de todo o webinar, serão mais ou menos 40 minutos de conteúdo, vocês podem ir deixando questões lá. Temos o Lucas Matos e o Bruno Biagioni, que estão aqui para também me ajudar e fazem parte de todo o ecossistema do FIT Tech Academy. Ao final do webinar, eles vão fazer a gestão aí dessas questões e a gente responde nos últimos 20 minutinhos de treinamento. Legal? Começando agora, então, a compartilhar minha tela. E vamos começar o conteúdo. Sejam todos bem-vindos, então. Este é o primeiro webinar do FIT Tech Academy. O tema de hoje é manufatura aditiva e processos 3D. Aqui uma breve ementa dos principais tópicos que a gente vai falar hoje. Claro que é um período bem curtinho de tempo, não dá para... É um conceito mais macro sobre manufatura aditiva, mas dos meus desejos aqui é que vocês pelo menos saiam sabendo um pouquinho mais sobre a tecnologia ou aprendam algo novo, além, claro, de ver as diversas aplicações ou algumas aplicações selecionadas que a Flex vem trabalhando ao longo desse tempo. O primeiro slide, o primeiro tópico aqui é a indústria 4.0 e manufatura aditiva. Vamos filosofar um pouquinho sobre esse conceito. O que queremos? Eu inicio com essa pergunta, né? O meu desejo aqui é que, além de vocês aprenderem algo novo, é que vocês também vejam a tecnologia. Eu acredito muito na tecnologia, na manufatura aditiva, mas que vocês também entendam
que ela não está limitado a produtos eletroeletrônicos, ela é algo muito maior. Ela sendo um pilar da indústria 4.0, ela tem o poder de mudar a forma com que nós produzimos os nossos bens de consumo, peças, produtos e partes. Eu vou começar a apresentação com um vídeo bem rapidinho, mas é um conceito bem legal que eu gosto de mostrar. Esse vídeo é Vamos Conhecer o Murilo. Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o Dr. Davi, vou fazer teu exame. Sim. Quando eu coloco minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada vai se fazer mal pra gente. Eu quero mostrar um mar pra ele sentir os grãozinhos de areia entre os dedos dos pés, o cheiro de sal, a brisa fresca no rosto. A mamãe tá louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo, mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem, mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. 146 batimentos por minuto. Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, toma, narizinho é parecido com o teu. Tá com os dois olhinhos fechados. Orelhinha. Como é que você imagina ele? Imagino ele... o nariz de batatinha, a senhora já falou. Boquinha pequenininha, sim. Mãozinha gordinha. Vejo a hora de sentir o cheirinho dele. É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Assim, queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. E sentir o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Sim. Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você tava pensando que é. Sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Obrigada, doutora. Legal, né, pessoal? Acredito que vocês tenham conseguido assistir todo o vídeo. Esse vídeo foi um amigo meu, Jean, que me passou há 4 anos atrás, e quando eu vi, eu me apaixonei por ele, porque ele realmente mostra para mim o poder da tecnologia. A manufatura aditiva é altamente disseminada dentro da Flex, dentro do nosso ecossistema. Porém, você começa a perceber que ela tem o poder de ser algo muito maior. Ela pode ajudar um deficiente visual a ter uma noção de como vai ser o seu filho, quem sabe produzir próteses de formas mais rápidas, mais leves e com menor custo. Quem sabe daqui a uns anos a impressão de células epiteliais. Enfim, vamos continuar o conteúdo e
Primeiro de tudo, antes de falar de manufatura aditiva, a gente começa falando de indústria 4.0. Acredito que todo mundo já sabe, a indústria 4.0 são algumas diretrizes do governo alemão que prevêem fábricas inteligentes, redes inteligentes, fábricas que podem controlar toda a sua produção de forma autônoma, seja na prevenção automática de manutenções, seja na prevenção de falhas, na previsão de falhas. É você minerar os seus dados, coletar dados, ter seus equipamentos totalmente conectados. E quando eu digo falha, existem alguns pilares da indústria 4.0, que são os gêmeos digitais, a simulação, e essas falhas não são só falhas de máquina, são falhas humanas, falhas de processo, tempo de entrega, enfim, o ecossistema como um todo. E falando de indústria 4.0, para a gente chegar na versão 4.0, existe uma evolução da própria indústria por si só. Aqui eu tenho duas imagens, uma fábrica da Volkswagen de 1960, totalmente manual, com trabalho humano, e uma fábrica da Volkswagen nos tempos atuais. Falando dessa evolução da indústria, falando da primeira revolução industrial, onde o homem se apaixona pela máquina, a introdução da máquina, onde os métodos de fabricação ainda são bem manuais, mas aí eu já começo a introduzir a máquina, a combustão como energia, a automatização de alguns dos processos. Na indústria, na segunda revolução industrial, eu já tenho o homem trabalhando para ajudar a máquina. O cenário começa a mudar um pouco, onde o trabalho mais pesado é feito pelos equipamentos e não mais pelo homem. Ele é responsável apenas por manter os equipamentos rodando. E aí temos a terceira revolução industrial. O homem perde o seu lugar para a máquina. Em nenhum momento eu falo que isso é algo ruim, e sim mostra que a gente está em constante evolução, que o próprio ser humano, o homem, tem que continuar evoluindo junto com a tecnologia à sua volta. Um fato bem interessante é que, há uns 4 anos atrás, você introduzir um robô na sua linha de produção era uma inovação. Existia um investimento, o governo te apoiava a isso. Hoje, você iniciar a produção de um novo produto, onde, sei lá, 50% da sua produção é feita por robôs, já não é algo inovador, é algo normal. Ter robôs na sua linha de produção é comum. Então, eu ouso dizer, quem sabe, que uma quarta revolução industrial é a era da revolução industrial digital. É onde nós teremos as nossas peças, produtos e partes em arquivos digitais, navegando entre sites, navegando entre empresas, e a não mais dependência de um fornecedor externo, de um fornecedor produzir as minhas peças. Eu começo a me auto-preencher, me auto-produzir. É o que a gente fala de digital e produção interna. Mas aí que eu já falei um pouquinho sobre indústria, falei sobre a evolução dessa indústria, né, até chegar na versão 4.0, e falei muito sobre manufatura. Mas o que é o terminho aditivo, né? Manufatura aditiva. Eu trago aí um conceito, essa imagem é da 3D Hubs, é bem legal, o site deles, vale a pesquisa. E ele compara exatamente o método tradicional subtrativo com o método moderno, por assim dizer, denominado aditivo. No método subtrativo, eu tenho um bloco de matéria-prima, um bloco mesmo. Imagine um mármore, né? Uma escultura. Mas aí eu tenho meu bloco de matéria-prima, eu tenho um equipamento de subtração de matéria-prima, eu vou subtraindo até obter a minha geometria. Consequentemente, eu começo a minha produção de fora para dentro até obter a geometria, mas eu tenho um gasto, um resto de matéria-prima muito grande que é derivado desse processo. No processo B, no processo aditivo, a minha matéria-prima, ela é inserida no meu ecossistema de forma pura. E eu tenho um equipamento de adição.
Neste caso, esse equipamento aí de adição de matéria-prima é a minha impressora 3D. Eu vou adicionando matéria-prima, camada por camada, independente se é de fora para dentro, de dentro para fora, até se obter a minha geometria. O gasto, a sobra de matéria-prima desse ecossistema, em vários casos, como por exemplo impressoras que trabalham com pó, eu posso reinserir essa matéria-prima dentro do meu ecossistema. Então, além de eu atingir uma geometria muito mais complexa e ter diversos ganhos, seja até mesmo no tempo de produção, eu tenho um ganho na quantidade de matéria-prima que eu gasto também. E aí eu falo muito sobre manufatura aditiva, mas o que é a impressão 3D, então? O que é manufatura aditiva e impressão 3D? A manufatura aditiva, ela se refere a algo muito maior do que só uma impressora 3D. O termo impressão 3D, ele já virou, é cada vez mais utilizado como um sinônimo para a manufatura aditiva. Porém, a manufatura aditiva, ela se refere a um método produtivo, a um método, uma técnica de produção profissional. Quando eu falo de manufatura aditiva, eu não estou falando mais de prototipagem, eu já estou falando de produção. Então, é por isso que nós temos aí a manufatura aditiva como processo e, ao mesmo tempo, a impressão 3D como o equipamento que me apoia neste processo. Legal, né? Lembrando, dúvidas, vai para o Q&A, tá? E aí, vou seguindo. Agora que eu já falei sobre indústria 4.0, sobre a indústria, a evolução da indústria, agora sim eu começo a falar sobre impressão 3D, sobre o equipamento impressora 3D e, claro, falar de alguns materiais, as suas matérias-primas. Como surgiu? A primeira técnica de impressão 3D, ela surgiu no ano de 1983, mas tem um fato bem curioso sobre essa criação, que foram dois amigos, projeto de faculdade, estilo TCC, e é bem similar com o Facebook, porque a produção da primeira impressora, o desenvolvimento, né, da primeira impressora, foi no ano de 1982, porém só em 83 que o Charles Hu patenteou essa tecnologia. Nada mais era do que lâmpadas que aqueciam e solidificavam, né? Não era nenhuma sinterização, ela solidificava uma resina que se afetava através dessa luz. Então, eram resinas fotossensíveis. E falando sobre as impressoras 3D já, vou falar um pouquinho sobre os processos. Quais etapas eu tenho que ter para conseguir ter a minha peça ou para produzir a minha peça? Quando eu falo de matéria de manufatura aditiva, eu posso, por exemplo, falar que eu tenho camadas. Se eu tenho camadas, eu posso, quem sabe, adicionar camadas de cerâmica. Posso classificar como manufatura aditiva. Ou eu posso adicionar camadas de papel sulfite. Camada por camada eu vou obtendo a minha peça. Isso não é classificado como manufatura aditiva ou impressão 3D. Por quê? A primeira etapa do meu processo é ter um arquivo 3D digital. Então, eu tenho o desenvolvimento desse meu sólido, da minha geometria, através de um software. Esse software pode ser CATIA, SolidWorks, Mesh Mixer, Autodesk, os CADs da vida, um software CAD. Então, eu faço a modelagem dessa minha peça, dessa minha geometria, e ela, no formato tridimensional, mas ela ainda é um sólido. Em sequência, eu converto essa minha peça de um sólido para uma malha. Esse processo é bem simples e os próprios softwares fazem isso. Mas eu converto para um formato que é hoje homologado ou reconhecido por todas as impressoras. Os dois principais formatos disponíveis no mercado é o STL e o 3MF. Legal, com essa peça, com esse arquivo já exportado, eu levo ele para o meu software fatiador. Se eu estou falando de manufatura aditiva, eu estou falando de adição. Então, para eu adicionar camadas por camadas, eu preciso saber, ou até mesmo a minha impressora, ela tem que saber qual é a camada que ela está produzindo naquele momento. Este meu software slicing, né, meu software fatiador,
ele vai ser responsável por coletar as informações da máquina e fazer o fatiamento da minha peça camadas por camadas. Quem sabe, por exemplo, 100 milímetros, eu vou ter 100 camadas, ou em algumas tecnologias, mais de 1000 camadas por impressão. Com esse código, essa configuração de todo esse fatiamento, eu levo, então, como se fosse uma impressora normal de papel, para minha impressora 3D. E vale ressaltar aqui que esse processo que eu estou falando, ele não está limitado a nenhuma tecnologia. Não é só para a tecnologia de resina, ou para as impressoras de pó, ou para as impressoras de filamento. Esse processo é o mesmo para toda e qualquer tecnologia de impressão 3D, salvo algumas particularidades, né? Mas esse o processo é idêntico. E aí, após a minha impressão, a minha impressora é responsável por produzir a minha peça camada por camada, eu tenho o meu pós-processamento. Esse pós-processamento, para algumas tecnologias, pode ser aspirar o pó. Para outras tecnologias, limpar a resina. Ou para a tecnologia de filamento, né? Filamentinho que a gente utiliza, que é a mais reconhecida em mercado, é retirar a estrutura de suporte. E agora que eu já falei do processo, e mencionei também algumas matérias-primas, eu trago o conceito de matéria-prima. A gente usa muito o termo material modelo. Por quê? Porque quando eu falo matéria-prima, existem impressoras que usam mais que uma matéria-prima. Eu tenho matéria-prima, material modelo e material de suporte. Eu posso ter o meu material modelo e ter um agente de fusão. Eu posso ter o meu material modelo, minha matéria-prima, e ter também um aglutinante. Enfim, mas o material modelo nada mais é do que a matéria-prima. E aí eu tenho 3 imagens de 3 formatos, os 3 principais formatos de matéria-prima disponíveis no mercado. O filamento, que é a minha primeira foto, o meu pó ou a minha resina. E pelas imagens vocês já conseguem perceber uma variação, seja na coloração, até mesmo na textura, até mesmo na tecnologia de filamento, você consegue ver as linhas das camadas, né? Eu vou falar mais sobre cada tecnologia no finalzinho do webinar. E aí eu trago mais alguns exemplos de alguns materiais modelos principais em mercado. PLA, o ABS, a resina UV, é uma resina fotossensível, ela é uma resina customizada para que ela se ative, né, através de um laser ou de uma luz UV. Eu tenho multimaterial, onde eu posso misturar resinas, texturas, cores, até mesmo atingir textura de emborrachado. Tenho meu PA12 nas impressoras em pó, tenho os meus pós metálicos, alumínio, titânio e até mesmo as resinas flexíveis. Legal. E claro, também tenho as estruturas de suporte que eu vou falar em sequência. Falei bastante, né? E agora, vamos lá, dando uma recapitulada, indústria 4.0, falei da evolução da indústria, falei sobre manufatura aditiva, o que era aditiva, falei sobre impressão 3D e agora algumas áreas de atuação e alguns mercados onde a manufatura aditiva é aplicada ou onde as principais empresas aí do mundo e do mercado têm atuado, né, basicamente. E aí, falando de alguns mercados, eu levo o primeiro bullet aí de educação. Hoje, a gente tem que disseminar ainda muito a tecnologia de manufatura aditiva, seja nos treinamentos, seja nesse webinar, um dos conceitos é isso, disseminar mais a tecnologia, né, levar mais conhecimento. Mas também temos várias aplicações na área automotiva, arquitetura, aeroespacial. Temos a área da saúde, a medical, seja a healthcare, que é a produção de próteses, tem ali a parte de próteses, mas estudos de impressão de células epiteliais ou até mesmo células que imitam pele. Temos os wearables, que são os customizados, os usáveis, né? Seja um sapato, a Adidas tem um tênis totalmente feito a sola em manufatura aditiva, a partir de próteses que eu já falei. E esses 3 últimos bullets são os 3 principais utilizados hoje na indústria. Por quê? São os jigs and tools, que é os ferramentais de produção,
as peças de produção, sejam peças de robôs, sejam peças de inventário, spare parts, né? Sejam peças para estoque, ou até mesmo, hoje, existem tecnologias capazes de produzir peças e produtos finais para um cliente final. E falando dessas áreas de atuação, trago aqui o meu primeiro exemplo. Eu tive o prazer de conhecer essa empresa, elas se chamam BioArchitects, e um dos focos aí deles é a produção de biomodelos. Através de um mapeamento de escaneamento 3D, tomografia, raio-x, eles geram um mapeamento, criam um modelo e fazem a impressão numa impressora de resina, que pode misturar texturas. Com isso, eles atingem uma textura de emborrachado, variação de cores, enfim, é uma tecnologia bem interessante. O médico, ele pode, antes de fazer a sua cirurgia, ele testa o seu approach no biomodelo. Ele pode testar diversas formas de fazer a mesma cirurgia, diversas vertentes. Inclusive, isso garante que quando o médico for fazer a cirurgia final, ele vai ser extremamente assertivo no processo e reduz até mesmo problemas na cirurgia ou chegar no meio da cirurgia e encontrar, se deparar com algum problema, né? E ele ter que socorrer de alguma forma. Levo ainda também o conceito de healthcare, a parte de prótese, a impressão de próteses altamente resistentes, com uma geometria totalmente complexa. A produção dessas próteses, além de ser um custo muito inferior às próteses que a gente conhece hoje, mas ela possui uma rapidez na sua produção. Além de, claro, ser customizável para o seu paciente e também é lavável. Ou seja, não existe aquela limitação do paciente ter que tirar a prótese para banho, enfim. Vocês podem pesquisar, existe um artigo na internet bem interessante sobre isso. Para a área automotiva, eu trouxe umas fotos bem interessantes da Formnext, que é a principal feira de impressão 3D do mercado. Hoje já existem peças para carros de Fórmula 1, peças de reposição para carros da Fórmula 1, feitas em impressoras 3D. Existem partes de motores, existem tecnologias de impressão 3D com uma matéria-prima que é resistente o suficiente a mais de 85 graus, a mais de 110 graus. Por isso, elas podem ser aplicadas em motores automotivos. Temos aí 2 fotos de partes de motocicletas, que é bem interessante. E aí também trago um vídeo. Give me an idea of what was going on and determined that my nose gear did not come back down. Focused on landing. That's what I decided I had to do. So I'm at 20 feet stabilized and I can't see the stool. So I go to idle. I remember my main gear hitting and all of a sudden my nose dropping, and it dropped more than I expected. But at that point, I was along for the ride. I don't remember. Da tecnologia é a redução de peso. Qualquer grama para um avião é um ganho. Então, eles revestiram, substituíram partes metálicas por partes plásticas do bico do avião. E esse é exatamente o landing test. É um teste de pouso, onde o piloto ele fala, eu não senti quicar da forma que mostra no vídeo, mas eu me senti totalmente estável. Quer dizer, passou. Já existem peças sendo estudadas, já existem, né, aplicações de manufatura aditiva na área aeroespacial. E eu trago também alguns cases internos aqui da Flex. Esse case se chama Yumi e a gente divulgou hoje no LinkedIn. Então, se alguém aí tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre essa aplicação, entra lá no LinkedIn do FIT e tem lá na parte de cases o projeto Yumi. Nada mais é do que um end of arm, que é um final de braço robótico. Nós fizemos essa garra na tecnologia MJF, atingindo uma resistência mecânica muito superior, uma peça estanque, né, estanqueidade, e também temos uma peça isotrópica, com uma resistência isotrópica, onde você pode aplicar força em qualquer direção. Além disso, pudemos customizar essa garra, e essa garra, essa geometria, ela só é atingido
através de impressão 3D. É o que a gente fala de design para manufatura aditiva. Ela é exclusiva para manufatura aditiva. É um processo, é um projeto bem legal, bem interessante. E aí, por último, mas não menos importante, uma aplicação na área do COVID também. A Flex hoje ela tem trabalhado muito com o governo brasileiro na produção dos respiradores. Mas nós da Flex, aqui da área do PIC, né, do Product Innovation Center, desenvolvemos também alguns face shields, em parceria com a professora Eloá, não sei nem se ela está aqui, mas é um agradecimento formal. Ela que nos contatou com uma necessidade do CHS, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o hospital regional aqui da cidade. E através da tecnologia MJF, nós fizemos a produção de um lote de 60 conjuntos de uma vez só, atingindo, né, um volume bem interessante. Fazendo uso de todo o ecossistema da Flex, de Moonshine, que foi responsável pelo corte do acetato e furação, nós pudemos disponibilizar esses conjuntos e fizemos uma doação aqui para o hospital da região. E aí, legal, acabou as áreas de atuação e eu entro num tópico interessante de modelagem e prototipação. Quando eu falo de modelagem e prototipação, eu não estou falando sobre você desenhar a sua peça, e sim de alguns parâmetros que você define em cada impressão. Lembra lá do meu processo de impressão? Esses parâmetros são definidos lá na hora que você vai colocar para imprimir, que você vai fatiar a sua peça e enviar para a sua impressora. Mas esses parâmetros afetam consideravelmente a qualidade da sua peça. Os principais são suporte, que é a minha estrutura de suporte. Você tem que entender onde que ele vai posicionar o suporte na sua peça. Eu vou mostrar mais exemplos, tá? O meu fatiamento, como eu já disse, ele é a espessura da minha camada. Ele que vai delimitar. Quanto mais fino a minha espessura, mais tempo e, consequentemente, mais matéria-prima eu uso. Quanto maior a espessura da minha camada, né, do meu fatiamento, mais rápido vai ser a minha impressão, mas, consequentemente, o acabamento tende a ficar um pouco inferior. E aí, a minha peça, mesmo sendo um sólido, eu posso aplicar formas de preenchimento que vão afetar a quantidade de matéria-prima que eu utilizo e, consequentemente, também a resistência da minha peça. Vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre eles. A minha estrutura de suporte, que é aquele meu primeiro pilar, ela é adicionada sempre que eu tenho uma projeção ou uma ponte, onde eu tenho uma estrutura que não é suportada pela camada anterior. Nada mais é do que qualquer ângulo acima de 45 graus. Nas imagens você podem ver alguns exemplos e nessa imagem do seu canto direito acima, você vê o que pode acontecer se você não tiver uma estrutura de suporte. Essa estrutura de suporte, hoje em dia, existem diversos materiais utilizados. Inclusive, existe um suporte, né, uma matéria-prima de suporte que você usa na sua impressora, que ela é solúvel. Você pode ter um processo químico onde você dissolve esse suporte e obtém a sua geometria. Falando sobre o meu segundo pilarzinho, o fatiamento, eu tenho aqui um exemplo, e este exemplo é específico para a tecnologia FDM, para a tecnologia de filamento. Porém, esse fatiamento ele é feito por todas as impressoras e por todas as tecnologias. Vocês podem perceber que quanto maior a minha camada, menor o meu tempo de impressão, mas, consequentemente, pior o meu acabamento, vamos usar o termo pior. E aí, quando eu tenho uma camada bem fininha, 0.1, vocês veem que eu passo de 15 minutos de impressão para 55 minutos. É 3 vezes o tempo de impressão. Porém, eu posso ter um acabamento bem mais interessante. Então, aí é uma decisão que você, como operador da impressora, tem que tomar. Qual a espessura da camada que você quer trabalhar? Você quer que a peça seja mais bonita e leve mais tempo? Ou que você quer prototipar rápido, mas não se importa com o acabamento?
E aí, o último também, o meu preenchimento. O meu preenchimento, ele é classificado por porcentagem. Eu vou de 100% a 0% de preenchimento. E é óbvio que a gente consegue perceber que, por exemplo, neste quadrado, se eu apertar esse quadrado na minha mão e ele não tiver nenhum preenchimento, ele vai quebrar. Porém, numa peça 100% preenchida, basicamente um sólido, eu estou gastando quase que o triplo de matéria-prima. Então, também é um fator a ser considerado, porque você tem que levar em conta o quanto de matéria-prima você está gastando para a produção de cada peça. E com isso, existe essa imagem azul aí, que são algumas estruturas que você pode colocar no seu preenchimento que mantém a mesma resistência da sua peça. Porém, você reduz consideravelmente o gasto de matéria-prima. Pessoal, legal? E aí, eu entro num dos últimos tópicos de impressão. Mais um recap. Falamos de indústria, falamos de manufatura aditiva, falamos de impressoras 3D, falei de matéria-prima, falei de processo, porém agora eu vou falar sobre as tecnologias existentes, né? Claro, sempre macro, porque a gente não pode se aprofundar muito nesse tema, né? Hoje, existem 7 categorias e é uma norma. Existe uma norma da ASTM, que é American Society for Testing and Materials, que desenvolveu, que classificou 7 categorias de impressão 3D. E dentro de cada categoria, eu possuo 16 métodos de impressão. Eu vou começar com o primeiro método, e é o método pioneiro. Foi o primeiro método criado, a primeira impressora desenvolvida. E dentro de cada método, eu vou falar um pouquinho sobre os prós e contras desse método que eu estou falando. Começo com a estereolitografia, ou SLA. Nada mais é do que uma resina fotossensível. Eu posso ter uma luz ou um laser queimando, sinterizando a minha resina camada por camada. Para essa tecnologia, eu sempre vou ter uma estrutura de suporte. Nas imagens, todas as minhas peças estão de ponta cabeça, mas nem sempre é nesse formato, tá? Esse é só o formato mais comum e é o que você mais encontra no mercado. Para essa tecnologia, o meu pró, né? As minhas qualidades é o alto nível de detalhamento. Impressoras que trabalham com resina possuem o mais alto nível de detalhamento de todas as tecnologias. E é ideal para peças pequenas, de pequena escala, porque geralmente você consegue imprimir no máximo 2 peças por vez. Dentre os contras, as estruturas de suporte são sempre necessárias. E vocês podem perceber que aonde eu tenho a estrutura de suporte, eu vou ter que realmente quebrar com alicate, porque ele é feito da mesma matéria-prima. E então, essa estrutura de suporte, ela deixa algumas marcas na minha peça que podem prejudicar o aspecto cosmético mesmo, a beleza da minha peça. Movendo para o Material Jetting, a categoria de jato de material, ela nada mais é do que a evolução daquela SLA. Lá na SLA, eu trabalhava com uma resina por vez, só podia colocar uma matéria-prima. Aqui não. Aqui eu já tenho uma cabeça de impressão jateando a minha matéria-prima, jogando gotinhas dessa matéria-prima. Com isso, eu posso ter bandejas mistas, eu posso ter variação de cor. Inclusive, é nessa tecnologia que eu atinjo esse aspecto emborrachado, porque eu tenho essa mistura de resinas. Dentre os benefícios, o tempo de impressão é mais rápido, porque eu faço uma bandeja. E essa bandeja, essa área de impressão com diversas peças, ela é mista também. Eu posso customizar as cores e até mesmo as texturas. Como contra dessa tecnologia, ela requer também uma remoção manual da minha estrutura de suporte. Onde o meu suporte está na peça, a minha peça perde essa aparência lustrosa, né? Essa aparência brilhante e, consequentemente, fica mais fosca novamente. Se eu prezo muito pela beleza da minha peça, esse é um fator importante a ser considerado. E
Para essa tecnologia, eu demando de uma área de impressão maior, né? Eu digo de uma sala maior. Eu preciso, inclusive, ter uma estrutura para limpeza, né? Ou até mesmo para armazenamento da minha resina. Movendo para mais uma categoria, Material Extrusion, extrusão de material. Nada mais é do que as impressoras de filamento. As impressorinhas FDM. São as impressoras com menor custo e, consequentemente, a que dominam 70% do mercado de impressão 3D. Por quê? Porque ela possui menor custo. Hoje, existem impressoras que são autorreplicadas. Você compra a primeira impressora e ela imprime a segunda impressora. Vale mencionar também que o valor do filamento ele vai de R$50 o quilo a R$4.000, por exemplo, um rolo numa tecnologia mais industrial. O meu filamento é um termoplástico e ele vai depositando, ele vai derretendo esse filamento e adicionando camada por camada. Dentre os benefícios, é o que eu já falei, um equipamento de simples operação, muito pequeno. Você pode ter vários equipamentos trabalhando em conjunto, né, side by side, e é a mais disseminada de todas as tecnologias. Você não precisa saber muito para operar uma impressorinha de filamento. Dentre os contras, ela é muito utilizada realmente para prototipagem. Sem falar de impressoras de cunho industrial. Claro, uma industrial, ela entrega uma peça final. Mas essas impressoras, que são as mais comuns no mercado, elas possuem um acabamento inferior, elas têm uma variação do dimensional, e inclusive você pode ver as camadas, né? Você consegue ver na peça as camadas do filamento que foram adicionadas aí ao longo do processo. E, claro, temos a estrutura de suporte, o mal necessário de toda impressora 3D. E aí eu movo para a minha última categoria que eu gostaria de mencionar, que é a Powder Bed Fusion, a fusão por cama de pó. O primeiro método dentro dessa categoria é a tecnologia SLS. Ela usa o pó e imagine um laser, sabe um pointer de PowerPoint ou uma lupa? Ela vai queimando esse pó, sinterizando esse pó, as moléculas dessa minha matéria-prima, até se formar um sólido. O acabamento da minha peça é muito superior. Como eu estou partindo de uma peça com pó, a espessura do meu pó é bem fininho. Então, eu tenho um acabamento superior, uma resistência mecânica muito maior do que as outras impressoras. Porém, eu tenho uma peça com um acabamento poroso, realmente bem poroso, como se fosse açúcar, uma gotinha de água no açúcar e cristaliza. É bem parecido. E aí, como contra, é que aí eu já estou falando de uma tecnologia industrial. Consequentemente, é um maior investimento para a produção. A minha matéria-prima é bem mais cara comparada do que as outras impressoras. E como eu estou trabalhando com pó, eu tenho que ter todo um ecossistema controlado. Eu tenho que ter um aspirador anti-explosivo, eu tenho que ter todos os EPIs necessários. E o operador, a pessoa que trabalha com a impressora, ele tem que ser altamente treinado também. Então, aí eu já falo realmente que eu tenho uma resistência muito boa comparada às outras tecnologias, mas também o meu investimento é muito maior. E aí também existe a categoria Multi-Jet Fusion, que é uma tecnologia, hoje eu acredito, específica da HP. Em breve vão lançar algumas impressoras dessa mesma categoria, mas eu utilizo a minha matéria-prima em pó, mas eu tenho alguns produtinhos, alguns agentes. Eu não vou me aprofundar nessa tecnologia, por quê? Porque terça-feira que vem, às 19h30 também, neste mesmo sisteminha aí que a gente tem hoje, eu vou ter um webinar específico dessa tecnologia Multi-Jet Fusion, que é a tecnologia que eu venho me especializando no último ano. Então, fica aí o convite para vocês e fiquem ligados nas redes sociais do FIT. E, como eu falei de várias tecnologias, eu selecionei essas categorias porque essas são na verdade, essas são as principais impressoras que nós temos no FIT. Hoje, essas 5 impressoras estão disponíveis aqui no nosso Centro de Inovação de Produtos, no PIC, no nosso Product Innovation Center.
Então, por isso que eu frisei bastante aquelas categorias de filamento, de material em resina e até mesmo as impressoras que utilizam matéria-prima em pó. E aí, por último, mas não menos importante, um pós-tratamento. Pós-tratamento nada mais é do que você deixar a sua peça bonita. Não existem muitos estudos ainda nessa área. É tudo muito doméstico, como, por exemplo, o tratamento químico para tirar aquelas camadas do filamento é através de acetona. Porém, para você trabalhar, até mesmo para você comprar a acetona, que é um produto químico, não a acetona que a gente compra em farmácia, você precisa ser um engenheiro químico para isso. Mas existem várias formas de pintura automotiva, você pode usar um primer, você pode usar uma pintura estilo laca, você pode polir a sua peça para deixar a superfície mais lisa, suavizar a superfície, você pode lixar, ou até mesmo tingir, como com corante têxtil, né? Como a matéria-prima em pó, ela é uma variação do nylon, você pode tingir com corante de jeans, por exemplo. E até mesmo os sprays de pintura. E aí, finalizando a nossa apresentação, fala um pouquinho sobre o FitTech Academy, né? E trazendo as aplicações de manufatura aditiva dentro desse ecossistema. Nós temos um e-book, eu vou liberar o link aqui para vocês para download desse e-book no chat, ou até mesmo peço para o Lucas divulgar, mas existe um e-book com um pouco mais de conteúdo sobre manufatura aditiva. E nós também temos uma capacitação completa aqui dentro do FIT, onde são 24 horas de treinamento teórico e prático. E quando eu digo prático, é que o aluno, né, o especialista, ele tem a possibilidade de trabalhar com aquelas impressoras do FIT que eu acabei de mencionar. Então, é uma capacitação bem legal. Eu sou instrutor, então eu também sou suspeito para falar, mas eu acredito muito no potencial dessa capacitação e que está bem completinha. Vale a pena aí, se vocês quiserem, tem o e-mail aí da pessoa responsável, ou até mesmo pode entrar em contato com a gente pelo LinkedIn ou comigo aí por mensagens, enfim, eu posso passar mais informações. E aí, pessoal, é isso. Agradeço vocês, muito obrigado. Foram 43 minutos falando, eu nem percebi. Não sei se vocês gostaram ou não, mas eu acredito que tem algumas perguntinhas aqui. Lucas? Ô, Tristão, ficou muito bom, cara. Parabéns. Eu bato palma para o pessoal. Ficou bem legal, achei bem bacana. Pessoal, sobre o e-book, a gente vai disponibilizar uma pesquisa que é muito importante para a gente melhorar. Então, eu vou disponibilizar a pesquisa aqui no chat e também vocês vão receber no e-mail de vocês até amanhã. Então, respondendo a pesquisa, aí você já recebe o link do e-book também, para dar uma motivada em vocês. E, Tristão, a gente tem mais alguns minutos. Tem algumas perguntas, não são tantas, eu acho que dá para responder todas, se você for objetivo nas respostas, né? Legal. Vou tentar estruturar aqui para você. Então, tem duas que eu acho que tem muito a ver. O que se faz com as estruturas de suporte que são cortadas? Dá para usar novamente para outras peças? Espera aí, segura. Legal. Qual tipo de material é mais sustentável para a manufatura aditiva? Os resíduos de todos os tipos de materiais são reaproveitáveis ou só o pó? Então tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Legal. Vamos lá. Hoje, as estruturas de suporte das impressoras, eu vou classificar em não por impressora, mas por matéria-prima. Então, a estrutura de suporte das impressoras de resina e de filamento, elas não são reaproveitadas, elas são descartadas. Mas eu já entro nesse tópico. Toda a matéria-prima da impressora com pó, eu não tenho suporte, porque o meu suporte é o meu pó. Então, por isso que eu aspiro todo esse pó derivado da impressão e reinsiro no meu ecossistema. Sobre os resíduos das impressoras de resina e de filamento, nós temos o Synctronics aqui no nosso ecossistema, no ecossistema Flex. Para quem não sabe, o Synctronics é o nosso centro de economia circular, né? Ele é responsável pela reciclagem de materiais, enfim. Posso acabar falando um pouco de besteira, vou parar por aí.
Mas todo esse material, esse plástico derivado, porque é um termoplástico, né? Derivado das impressões, a gente entrega diretamente para o Synctronics. E o Synctronics aqui, ele faz a reciclagem dessa matéria-prima e eles transformam este plástico em um filamento. Então, esse mesmo filamento, ele é reinserido no nosso ecossistema. Nós temos rolos de filamento derivado de plástico reciclado, plástico de diversas formas. Mas eu não posso generalizar porque isso é dentro do nosso ecossistema, né? Eu não posso dizer que toda estrutura de suporte é reciclado. Legal, respondeu sim. Tem uma que está na mesma pegada, que é, em relação aos materiais ESD para uso em produtos eletrônicos, em quais tecnologias ele está presente? Somente em FDM? Legal. Hoje, o principal material ESD, que eu sei que é certificado, ele é um material da Stratasys e ele vai para as impressoras já de cunho industrial, que trabalha com uma temperatura diferente. E então um filamento, tecnologia FDM. Eu sei que existem muitas pesquisas para um pó-ESD. Eu falei com algumas empresas um tempo atrás que desenvolvem matéria-prima e eles mencionaram sobre esse estudo dessa matéria-prima ESD. Mas hoje, matéria-prima certificada ESD apenas para as impressoras FDM. Como solução, existem os recoatings, né? Que nada mais é do que uma tinta ESD, que ela pode ser aplicada no plástico, que você passa nas peças. E nós temos feito algumas aplicações disso aqui na Flex. E assim, os testes são positivos, a gente ainda só está avançando no conceito peça para produção. Então, você passar uma tinta ESD na sua peça, ela se transforma em SD. Mas quando ela vai para campo, para uso, a gente tem que medir aí se ela permanece nessa certificação. Legal. Próxima pergunta é: quais tecnologias de impressão vocês têm na Flex/Fit? Legal. Aqui nós temos, das tecnologias, nós temos MEM, que é uma variação do FDM. A MEM é que, em vez de ser fundido, ela é apenas derretido. É uma impressora que a gente usa mais para prototipagem mesmo, que é uma impressorinha patente aberta, é bem legal. Temos a FDM, 2 FDMs, por sinal. 3, se eu for contemplar Manaus. Todos os nossos institutos, as nossas filiais, possuem impressoras 3D. Aqui no FIT Sorocaba, nós temos uma Fortus 380 MC, que é uma impressora da Stratasys de cunho industrial. Temos uma Formlabs 2, que trabalha com resina, classificada como SLA, e temos a HP Multijet Fusion 4200, que trabalha com a tecnologia MJF. Então, em resumo, FDM, SLA, MJF. Tem uma aqui que é filosófica, hein? Ai. Como o Brasil vem aplicando esta inovação, entre aspas, né, inovação à manufatura aditiva, para a sociedade? Legal. Tem N aplicações. O que eu vejo muito de retorno, quando eu digo sociedade, eu vou classificar um pouquinho, seja num fator mais humano. Essas aplicações de próteses, essa aplicação dos biomodelos que apoiam cirurgias que são mais complexas. De retorno para a sociedade também, seja aí as diversas aplicações do Covid que nós tivemos. Todas as empresas se uniram, todas as principais empresas de 3D do mundo se uniram no desenvolvimento de aplicações para ajudar o Covid. Seja nas diversas máscaras que foram desenvolvidas, seja nos respiradores que estão sendo desenvolvidos. Então, para o Brasil, aplicando essa inovação na sociedade, é difícil ser muito específico assim, né, no Brasil. Mas existem várias aplicações de retorno humano.
eu posso dizer. Legal. Acho que na mesma linha, fala um pouco assim, de como que a indústria nacional está usando a impressão 3D, né? Algum setor específico que usa mais? O que você já viu de case aí, além do que você mostrou na apresentação? Eu sou fascinado por cases que são mais diferentões, assim, né? Porque eu vou trazer o conceito da Flex mesmo, como uma grande indústria. Aqui, além das peças de reposição, que são... existe uma lista de benefícios da manufatura aditiva. Peças de reposição, de spare parts, né? Redução de inventário digital, jigs and toolings, que são ferramentais, berços para parafusamento, enfim. Seja ferramental mesmo, um utensílio que você pode desenvolver para o seu operador, para apoiar a sua produção. A Flex, ela tem aplicado muito no desenvolvimento de novas ideias, de novos produtos, de novos projetos, né? E aí, ela sai um pouquinho daquele conceito de prototipagem, onde eu uso a minha impressora 3D apenas para prototipar e depois eu movo o meu projeto para um molde injetado. Aqui na Flex, um dos conceitos que nós temos é que todo e qualquer projeto, ele tem que ser desenvolvido com o foco de ele é totalmente para manufatura aditiva. Não é que eu estou usando manufatura aditiva porque eu não vou investir em molde. Não. Eu uso em manufatura aditiva porque ele é e será a minha principal tecnologia ou método de produção até o final. Então, isso é um fator bem interessante, assim. Às vezes parece simples, porque quem estuda muito ou quem está no meio de manufatura aditiva ouve muito disso. Mas ver na prática é realmente um outro lado e é bem interessante ver isso acontecer aqui dentro da Flex. Legal. Queria agradecer todas as perguntas quem fez a pergunta, né? Elisângela, Caio, o Henrique e todos os anônimos de plantão também. Legal. Tem mais algumas, Tristão. Acho que vale a pena a gente falar. Por exemplo, aqui, ó, já existe um comparativo de custo entre usinagem metálica e impressão em metal? Existem estudos que determinem até onde vale a pena usinar ou imprimir? Sim, legal. A pessoa ela foi muito específica para usinagem metálica. Então, impressão metálica ainda é um campo que eu estou avançando e estou estudando, então eu não posso falar, na verdade, nenhum campo eu posso falar com propriedade, mas eu não posso falar muito. O que eu trago é os estudos feitos dentro da Flex novamente e em partilha com diversas outras empresas sobre a comparação da produção de partes plásticas na manufatura aditiva e partes plásticas feitas através da injeção, né? Então, existe um break-even point, existe um ponto de quebra. Você tem algum material que você pode compartilhar depois? Bate pronto assim, não. Eu sei que nós estamos avançando muito, muito. Eu tenho os estudos feitos internamente dos nossos projetos, mas eu me prontifico a montar alguma coisa. Legal. Vamos fazer assim, então, para quem fez a pergunta, que eu acho que foi anônimo, o Tristão vai pensar em algum post e vai publicar isso nas mídias sociais do FIT e dele mesmo, sobre esse conteúdo específico da usinagem. Exato. Consegue a gente lá também, que fica assim, mais fácil. Só para explicar, a injeção plástica, ela faz sentido quando eu tenho uma produção de milhares de peças. Porém, o diferencial é esse. Quem que atua nesse mercado onde eu tenho de 100, 500, 1000 unidades? Quem sabe, assim, 1000 unidades ano ou 2.000, 5.000 unidades ano. Então, eu não tenho um mercado que atua, um molde injetado que atua nesse cenário. Então, é aí que a manufatura aditiva vem para agir e, consequentemente, pegar essa fatia que estava descoberta, né? Os pequenos projetos, né? O Caio perguntou, obrigado pela pergunta, o Caio perguntou se a gente já tem algum produto seriado ou serializado, né, através da manufatura
aditiva? Temos. Produto, não lançado ainda não. Mas nós já temos vários projetos internos ainda da Flex que já foram totalmente desenvolvidos e né, consequentemente... Tem partes de produto também, né? Partes de produtos também, mas aí já de um produto maior, né? Uhum. Mas já existe sim, já existem projetos aí de 30, 100, até mesmo com previsão de 400 unidades de um projeto interno da Flex. Aí a última pergunta, Tristão. Já fez peças para blindagem eletromagnética, exemplo, placas eletrônicas que precisam de blindagem? Olha, bem específico. Eu recebi eu estava estudando um conceito sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre matérias-primas disponíveis para serem utilizadas nas impressoras metálicas. Sobre a blindagem, a gente ainda não encontrou nenhum tipo de recoating, né? Ou material que você pode aplicar na sua peça, porque eu estou falando de termoplásticos, né? Então, é muito difícil falar sobre blindagem eletromagnética. Eu sei que para algumas impressoras metálicas existe um material que ele traz esse tipo de característica, mas novamente não consigo afirmar com propriedade, porque é um campo ainda inabitável por mim, inabitado. Não, bem legal, obrigado então. Obrigado por todo mundo que veio. Eu queria pedir de novo para vocês responderem a pesquisa, que é muito importante para a gente poder melhorar os nossos webinars. Responde a pesquisa, já ganha um e-book, segue a gente no LinkedIn para ficar sabendo dos outros. E obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Tristão, também por passar esse conhecimento. Obrigado, pessoal. Até breve. Fiquem ligados aí nas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, gente.